Muito bem. Primeiro, segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 3. Mais do que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? 22. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? 31. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. 40. Todos juntos, por favor. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém. Estamos com esta leitura nos introduzindo à mensagem que teremos nesta noite sobre o dom de profecia. A palavra de Deus desta noite. Vamos falar esta noite sobre o dom da profecia. E nós vamos dizer aos irmãos esta noite 14 verdades bíblicas sobre o dom da profecia. Eu espero não falar tão rapidamente como falei na semana passada, porque talvez alguém queira tomar nota. De qualquer maneira, depois os irmãos podem também adquirir a fita. Estão gravados estes estudos sobre os dons espirituais. Bem, a primeira verdade que eles querem falar esta noite sobre a profecia, sobre o dom da profecia, é a sua importância. O que nós vamos falar esta noite é somente sobre 1 Coríntios 14. Se houver uma outra oportunidade, falaremos sobre outras partes da Bíblia que falam no dom da profecia. Mas hoje é somente 1 Coríntios 14. Vou falar sobre 14 assuntos. Eu vou dizer quais são. Eu não sei se o tempo nos permitirá, mas eu vou esboçar para os irmãos. Primeiro, a importância do dom da profecia. Segundo, a necessidade do dom da profecia. Terceiro, o propósito do dom da profecia. Quarto, o alvo do dom da profecia. Quinto, a superioridade do dom da profecia. Sexto, a igualdade do dom da profecia. Sétimo, a distinção do dom da profecia. Oitavo, a clareza do dom da profecia. Nono, o cultivo do dom da profecia. Décimo, o sinal do dom da profecia. 11º, a quantidade de manifestações do dom da profecia. 12º, a disponibilidade do dom da profecia. 13º, o controle do dom da profecia. Número 14, a disciplina do dom da profecia. Tudo isso está em 1 Coríntios 14. Então eu diria, 1 Coríntios 14 é um curso bíblico completo sobre o dom da profecia. As opiniões que existem sobre profecias, algumas delas muito desencontradas, elas são resultado de pouca leitura da Bíblia. Quem lê a Bíblia sabe o que é que Deus quer fazer quando dá a manifestação deste dom. Vamos começar. Vamos começar esta noite pela importância do dom da profecia. Versículo 1. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar.
A palavra principalmente neste versículo apresenta diante de nós a importância do dom da profecia. Nós devemos buscar os dons todos, porque Deus quer nos dar todos. Deus não quer manifestar os 9 dons em uma pessoa. Não há nenhum versículo da Bíblia, nem um só, que nos autorize a crer ou a dizer que houve uma pessoa na Bíblia que recebeu a manifestação dos 9 dons espirituais. Nenhum, nem Jesus. Porque Jesus, não há nenhum relato da Bíblia, nenhum só, que nos diga que ele falou em línguas estranhas. Então, os 9 dons não se manifestaram nele. Não se manifestaram tampouco em São Paulo. Não há nenhuma evidência de que uma pessoa só, pelo menos uma, tenha recebido a manifestação dos 9 dons. Se Deus tem uma igreja tão grande aqui na terra, por que é que ele vai manifestar 9 dons em uma pessoa e deixar a multidão restante sem nada? Não. O que Deus quer fazer é espalhar na igreja a manifestação dos seus dons. Deus não tem afilhados, Deus não tem filhos prediletos na igreja. Todo mundo na igreja é filho de Deus. Uns têm mais do que os outros, porque buscam mais. Mas Deus quer dar tudo para todos. Agora ele diz: buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Essa palavra principalmente nos dá a entender que na sua classe o dom de profecia é o principal. Eu disse no primeiro estudo que nós tivemos que os 9 dons se dividem em 3 grupos, e em cada grupo existe um dom principal. No primeiro grupo, o dom principal é o dom da fé. No outro grupo, o dom principal é o da sabedoria. E neste grupo, o principal é o da profecia. Esses 3 dons principais, quando estão juntos, é aquilo que Paulo chama: buscai com zelo os melhores dons. Quando a palavra de Deus diz que existem 3 melhores, não é que os outros sejam piores. São 6 bons e 3 melhores. Assim perfaz de 9. Agora São Paulo nos ensina, em segundo lugar, que o dom de profetizar é um dom necessário. Tão necessário que nós devemos buscar. Porém, só devemos buscar os dons espirituais, principalmente o de profetizar, quando Deus nos der 2 armas, quando Deus nos abençoar de 2 maneiras. Enquanto Deus não lhe abençoar de 2 maneiras, não busque o dom, porque vai lhe complicar. E quais são as 2 armas que Deus nos dá para nós podermos receber os dons e usarmos? Vamos ver quais são. O princípio do versículo 1: segui a. O que é caridade? É a primeira coisa que nós devemos ter antes de buscar os dons é o amor. Irmãos, é melhor amor sem dons do que dons sem amor. Há pessoas que recebem a manifestação de um dom, mas não têm amor, e querem usar os dons do Espírito como se fossem chicote. Dom não é chicote de Deus. Deus pode usar um dom espiritual, pode, para trazer uma repreensão a alguém. Mas, mesmo quando o Senhor nos repreende, não é para nos provocar, para provocar em nós tristeza. Porque lá diz no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me aflige, teu cajado me aflige. É assim? Não. A tua vara e o teu cajado me torturam. A tua vara e o teu cajado me consolam. A profecia mais dura que houver neste mundo, se for do Senhor, não é para entristecer, é para consolar. Então, irmão, no dia que Deus manifestar um dom através do irmão, use esse dom com amor, não use como se fosse um chicote, é um consolo.
E muitas pessoas são usadas por Deus com um dom e nunca mais são usadas, porque pensavam que já estavam sentadas numa cadeira real, como um rei, para mandar agora em todo mundo. Não, calma. Primeiro, seguir a caridade. Quando a caridade chegar, aí sim, buscai com zelo os dons espirituais. São Paulo não disse, buscai os dons espirituais e segui a caridade. Não, São Paulo disse, segui a caridade e depois buscai os zelos. Olha para a tua vida, meu irmão. Tu que és batizado com o Espírito Santo e estás queixoso de que o Senhor nunca manifestou um dom na tua vida. Quem sabe se é porque existe pouco amor? Quem sabe se tu recebesse a manifestação do dom de operar maravilhas, tu não ias mandar matar os teus vizinhos. Vou aproveitar esse dom que o Senhor está manifestando em mim e acabar com essa corja aqui de vagabundos aqui em frente à minha casa. Mas o Senhor não mandou fazer isso. Para o mundo o Senhor mandou. O Senhor nunca disse, ide espancai o mundo com a minha vara. Não, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então muitas pessoas nunca receberam uma manifestação do dom espiritual, inclusive e principalmente o de profetizar, porque não estão preparados para usar o dom amor. Quando Deus usa uma pessoa com dom de profecia e aquela pessoa tem amor, a gente está ouvindo a profecia e Deus está falando duro, é uma coisa tremenda, mas a gente está sentindo que Deus preparou o vaso e está açoitando aquele crente, mas açoitando com ternura, aceitando com compaixão. Há pessoas que às vezes gostariam de profetizar e elas queriam, quando terminasse de profetizar, só faltava dizer assim, está vendo? Está vendo? Eu sabia que Deus ia te dar uma sova dessa. Isso não é profecia, isso é açoite, e não existe o dom de açoitar. Deus tem o direito de dizer o que Ele quer para a sua igreja. Agora, quem quer ser usado por Deus, primeiro siga a caridade. Porque quando Deus decidiu acertar as contas com Davi, Deus não mandou um trovão, um relâmpago, um raio. Davi, ordinário, ei, 1, 2, 3, vou te arrebentar, Davi. Não, não é assim que Deus age. Natan, vai na casa do meu servo e conta uma parábola para ele. E conta a história daquele homem que roubou a ovelha do vizinho. Aí o Davi disse, mas rapaz, fizeram isso, Natan? Fizeram, rei. Roubaram a ovelha do vizinho. Esse homem é digno de morte. Aí o Natan, com calma, tranquilo. Mas sabe, Davi? Sim, diga. Vamos matar o homem, Natan? Sabe, Davi? Este homem és tu. Havia caridade. Que Deus haja como Ele quiser, mas que os seus vasos sejam vasos de amor. Nunca ponha o dedo indicador com tortura para uma pessoa errada, porque você não é infalível. Quem quiser que Deus use de misericórdia para consigo, use de misericórdia para com os outros. Quem quiser que Deus seja compassivo para consigo, seja compassivo para com os outros. Não estou falando de encobrir pecado, estou falando de usar o espírito de misericórdia. Com aquele chicote que Jesus tinha na mão quando ele expulsou os vendilhões, ele podia ter ido com aquele chicote lá na entrada do templo e dizer, infeliz, vagabunda, ordinária, pecadora, lá vai, 1, 2, 3, e podia matar a mulher. E se matasse a mulher, ninguém lhe iria acusar, porque ela era digna de morte. Mas Jesus escreveu na areia e depois perguntou, mulher, onde estão os teus acusadores? Porque a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O dom de pregar para a salvação ainda é superior ao dom de torturar para a morte. Quando Jesus deu as chaves a Pedro, simbolicamente, Jesus não deu a chave do inferno. Tem pessoas que só faltam ter a chave do inferno para pôr os errados no inferno. Vamos tudo para o inferno. Você não tem a chave do inferno, então você não tem direito de usá-la. A única chave que eu recebi foi a do céu. Por isso gosto mais de pregar do que de excluir. Aleluia. Quero ser usado por Deus com dom espiritual, sobretudo com dom de profecia. Quero, irmão. O que você tem que fazer? Jejuar? Tudo bem, jejue. Mas primeiro, tenha amor. Ame. Ame aquela pessoa a quem Deus vai falar por seu intermédio. Segundo lugar, a Bíblia diz, procurai com zelo.
zelo. É uma palavra tão forte que eu não tenho que explicar nada, só ficar dizendo zelo. Irmão, seja zeloso no uso do dom. Tem gente exagerada, e exagero é falta de zelo pela verdade. Tiveram uma reunião por ali e havia 52 pessoas na reunião. É uma hipótese, uma ilustração. Havia 52 pessoas, mas o irmão passou no ônibus, passou rápido, olhou, mas quanta gente. Eu disse, irmão, oh, coisa tremenda, houve um desastre ali, havia umas 600 pessoas ali, 600. Aí o irmão ouviu 600 e exagerou mais do que eu disse, irmão, olha, que tem umas 3.000 pessoas, deve ser uma greve. O outro não sabia do que se tratava, irmão, sabe o que aconteceu? O país está em guerra. Aí o outro ouviu e por conta dele, o presidente renunciou. Outro disse, os comunistas tomaram conta. Daqui a pouco o inferno está aberto. O exagero, isso é falta de zelo pela verdade. A mesma coisa pode acontecer com uma profecia. Há pessoas que pensam que quando o Senhor dá uma mensagem profética, tem que ser um sermão, tem que ser uma coisa cumprida. Não, irmão. Uma palavra basta nas mãos do Senhor. E é preciso ter muito zelo, porque Deus faz como Ele quer. O Senhor às vezes dá uma profecia e termina. É como um discurso que a gente diz, tenho dito, terminei. Mas tem profecias que o Senhor não termina. Mas a pessoa que está sendo usada acha que fica feio. Aí empurra um pedacinho dela, estraga tudo. Oh, coisa que estraga, só aqueles pedacinhos da nossa cabeça. Aqueles pedacinhos, irmão, aquilo estraga tudo. Isso é falta de zelo pela verdade. Diz, quando o Senhor te usar, diz só o que o Senhor falar, porque o que Ele falar, basta. A única palavra que convence o homem é a palavra que o Senhor falou. Porque a pessoa que profetiza precisa ter zelo, porque ela está assumindo uma responsabilidade séria. Ela vai falar em nome de Deus, você não pode falhar. Irmãos, Paulo está mandando a gente buscar, mas era que a gente pensa que era melhor nem se meter nisso, porque é tão sério. É tão sério, quando você fala, já pensou, você vai começar a profetizar, e você fala em nome do Senhor, eu sou o Senhor. É preciso ter muito zelo, porque ali está a honra do Senhor, que não pode ser ferida, que não pode ser manchada, que não pode ser tocada. Então diga só o que o Senhor falar, isso nos basta. O profeta Isaías escreveu 66 capítulos, mas o profeta Obadias só escreveu quantos? 21 versículos. Mas ouçam, Obadias é tão profeta quanto Isaías. Obadias é tão profeta quanto Isaías. A Isaías Deus deu mais. Agora se Obadias dissesse, não é possível. Que negócio é esse? Deus só falou 21 versículos comigo, está pouco. Aí inventasse uma opção de coisa. Inventasse uma opção. De quando em vez a gente escuta uns paraquedistas que aparecem na igreja. Paraquedistas são aqueles crentes que não têm igreja. São aqueles beija-flores espirituais. Andam de igreja em igreja. Na sua igreja não tem testemunho, não tem oportunidade. Então cai de paraquedas por aqui, pega umas palavras chavões e começa a soltar. Outro dia apareceu um por aqui, e era um manto para cá, um manto para lá, mas nunca ninguém viu o manto, nunca ninguém sentiu o manto nunca se apareceu, e nunca ninguém desenrolou. Isso são paraquedistas espirituais. A igreja reaja. Reage a igreja, pode reagir, porque a igreja não pode reagir diante desta palavra, mas se não for do Senhor, reaja. E como é que a igreja reage? Tranque-se, fique em silêncio e recuse a aplaudir aquilo que não vem do Senhor. Porque a Bíblia diz, procurai com zelo pela verdade. Agora quando o Senhor fala, irmãos, se ninguém perguntar, foi o Senhor que falou. Quando depois de uma profecia, fica um perguntando, o que você achou dessa profecia? O que você achou? Só essa pergunta já pôs em suspeito a profecia. Porque quando o Senhor fala, Ele toca no âmago da nossa vida. O Senhor falou. Como é que eu posso saber se uma profecia é verdadeira? É facílimo. Se quando termina a profecia, você fica perguntando, será que foi o Senhor mesmo? Não foi não, porque o que é, o Senhor não deixa dúvida. Agora, quando é o Senhor falou. Sim, eu já sabia, o Senhor falou. Isso já é o teste da verdade, é o zelo pela verdade. Aleluia! Porque a palavra de Deus não pode merecer julgamento, mas a profecia pode. Nós temos o direito de julgar as profecias, não temos o direito de julgar a palavra de Deus. Quem é que pode dizer amém? Vamos para o ponto número 3. Aliás, o versículo 39 complementa. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar.
2 vezes diz procurai e 2 vezes diz com zelo. Agora vamos para o terceiro ponto, o propósito. Eu falei sobre a importância da profecia, eu falei sobre a necessidade da profecia, agora estou falando sobre o propósito da profecia. Meus irmãos queridos, por que é que Deus fala em profecia para a igreja? Por que é? É por um propósito. Qual é o propósito da profecia? Só Deus sabe. Então eu vou atrás dele. Versículo de número 3. O que profetiza fala aos homens para, primeiro, estou lendo o verso 3. Primeiro, para. Segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. 1, 2, 3. Se aqui neste versículo estivesse a palavra direção, eu estaria disposto a aceitar, como aceito o que está escrito, e não haveria nenhum problema. Mas porque não está escrito, eu me recuso terminantemente a aceitar que Deus queira dirigir uma pessoa através da profecia. Não, irmãos, porque não está na Bíblia a palavra direção. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Muito bem. Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Muito bem, pelo Espírito, mas não pela profecia. A profecia é dada para a igreja para 3 propósitos. Ela é dada para 4 propósitos. 3 estão em 1 Coríntios 14 e tem mais um que é dado em outro lugar e que eu mencionarei na próxima palavra. Mas ouçam, profecia é para 3 propósitos. Primeiro, edificação. O crente que não está edificado é o crente que está cambaleante. Ele está duvidoso sobre uma verdade. Ele está duvidoso sobre alguma coisa na sua vida espiritual, interior. E é preciso que chegue uma palavra de Deus e lhe edifique, e lhe dê estabilidade, e lhe ajude a compreender que ele está certo, e então ele não tenha nenhuma dúvida. Edificação. Ele está triste, o Senhor vem lhe dar uma palavra que o edifique, está na Bíblia. Segundo, a profecia é dada para exortação. Agora, não sei quem foi que espalhou a ideia de que exortação quer dizer chicote. Não sei em que dicionário aprenderam que exortação significa julgamento. Não, queridos irmãos, não é. Exortação significa a palavra que se recebe para se prosseguir em linha reta. Então, tanto se pode exortar uma pessoa que está errada, como se pode exortar uma pessoa que está certa. A pessoa que está errada, a gente exorta para andar certa. E a pessoa que está certa, ela pode ser exortada. Exortada por quê? Ou para quê? Exortada para continuar certa. Aleluia. Tito andava direitinho na vida dele. Não havia um problema na vida do Tito. Aí Paulo diz, eu exorto a Tito a que continue. Aleluia. Exortação. Se nós chegarmos aqui e falarmos, irmãos queridos, vamos vigiar porque o Senhor é maravilhoso. Eu não estou açoitando ninguém, eu não estou torturando ninguém. Quando terminar o culto, mas irmãos, que palavra linda de exortação. Ué, mas eu não senti nada. Não, a mim não tocou, pensando que é vara. Há pessoas que o maior prazer da sua vida é chegar num culto e ver o pastor começar a espancar. E é tiro para cá, tiro para ali, golpe para cá, golpe para ali. Não, irmãos, não viemos da igreja para ser aceitados, porque viemos para a casa do nosso Pai. Não viemos aqui para esta casa para ser espancados. Viemos aqui para ser consolados, edificados e exortados. Agora, a mesma palavra que consola um que está certo, mas deixa o errado aflito. Até uma palavra doce é amarga na boca de quem está doente. Para que há uma profecia, primeiro para edificar, segundo para exortar e em terceiro para consolar. Uma profecia que deixa um crente triste, rejeite, porque é antibíblica. Uma profecia que deixa o crente triste, estou triste, feriu a minha alma, não foi do Senhor, porque o Senhor diz aqui, a profecia deixa o crente edificado, deixa o crente exortado e deixa consolado.
a vara está caindo, ai, e eu vou me ater contigo, e a tua vida está assim, é isso mesmo, Senhor, ai, ai. Quando termina o Senhor de falar, aí o crente levanta-se e diz, oh, aleluia, estou novo, estou renascido, estou consolado. A pessoa que talvez porque não fique nas suas igrejas escutando a palavra, então andam perambulando por aí, inventam uma multidão de ideias e puseram na sua cabeça que a coisa mais linda é deixar um crente triste. Não, irmãos, o Senhor não quer ver ninguém triste na igreja. Até aqueles que não estão bem na vida espiritual, o Senhor quer dar a palavra para eles se consertarem e em seguida estarem alegres. Deus tem prazer, irmãos, é na nossa alegria e no nosso gozo espiritual. Deus pode dar uma mensagem profética a respeito de uma viagem? Pode. Pode, porque está na Bíblia. Deus pode dar uma mensagem profética a respeito do futuro? Sim, está na Bíblia. Deus pode dar uma mensagem profética que envolva um assunto ministerial? Está na Bíblia. O que estiver na Bíblia, irmão, nós aceitamos. Agora, recuso-me a aceitar uma profecia que seja para preparar um casamento, porque eu não tenho nenhum apoio bíblico. Se você quer ser feliz no casamento, case por outras razões, mas não case por uma profecia, porque você está casando sem apoio da palavra de Deus. Eu já vi o mesmo jovem se queixar de que o Senhor, entre aspas, falou 3 vezes para ele para casar com 3 moças. Esse é outro Senhor, não é o nosso. Não é o nosso. O nosso não se engana. Não, irmãos. Há pessoas que não querem se consagrar, que não querem usar o seu raciocínio, que não querem usar o seu bom senso e ouvir uma profecia, não sabem para quem foi, se foi do Senhor, e interpretam de uma maneira, o Senhor, se o Senhor falou de outra. Há pessoas que já vão para um culto, para uma reunião, já com a mente preparada. Eu vou escutar o Senhor falar, se aquela é a minha eleita. E nessa reunião tem pastores, tem evangelistas. Ah, eu estou dando uma mensagem profética. Eu te abençoarei ao lado eu te abençoarei com aquela. Mas ele está falando é com um pastor, que vai abençoar o pastor com aquela igreja. O outro que só pensa em namoro, já disse, viu? O Senhor me falou, ela. Se você quer escutar Deus falar, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar tudo que tem na sua cabeça. Esvazie-se totalmente. Não vá de espírito prevenido. Porque aí o Senhor não edifica, nem exorta, nem consola. Há pessoas que dizem, eu vou ao culto para ver o que o Senhor me fala. E quando chego lá no culto, a primeira coisa que faz é contar a vida. Meu irmão, se não quer que o Senhor fale, não conte nada. Não está dificultando. Não é a obra de Deus, está dificultando o instrumento de Deus. O mais maravilhoso é quando Deus... Nós não encontramos no Novo Testamento nenhum versículo que nos autorize a crer que é correto consultarmos profetas ou profetistas da Bíblia. Não, irmãos, isso já passou. Isso era no Antigo Testamento. Um dia, eu estava atravessando uma dificuldade muito grande. Os irmãos sabem que sempre há problemas. E uns 3 ou 4, mas estavam mesmo, irmão, me depenando. Foi duro. E eu então, uma segunda-feira à noite, não havia culto naquela noite. Estava tão pesado, tão difícil. Aparentemente ninguém sabia daquelas coisas, a não ser aqueles. Mas eu estava realmente sob o peso de um tormento. Mas como é que faz isto? Eu estou me entregando ao trabalho do Senhor. Eu estou me gastando nesta obra. Deus sabe do meu coração, ainda haver servido torcer as coisas. E eu fui a uma casa. Era uma segunda-feira à noite. E quando cheguei, subi a escada, ria. E quando cheguei naquela casa, estava orando. E eu cheguei pé ante pé. E cheguei. Ninguém viu quando eu cheguei. Já estava tão cheia a sala que eu já fiquei quase na escada. Fiquei por ali e comecei a orar. Irmãos queridos, não havia nenhum outro pastor. Ali não havia. Havia uns... Não é grande a sala. Havia uma dúzia, um pouco mais de irmãos ali orando. Eu cheguei, olhei assim rapidamente. Conheci os irmãos que estavam ali. Ninguém me viu. Era a oração mesmo que estava. Me ajoelhei. Terminei de me ajoelhar, comecei a orar. Aí o Senhor falou.
E quanto a ti, meu ungido, a pessoa que está orando e sabe na sua mente que não tem nenhum obreiro ali, é capaz de dizer: quem será? Mas você não tem que preocupar-se com isso. E quanto a ti, meu ungido, já estão no meu livro os que falam contra ti, e eu vou tomar conta deles. Irmãos, e tomou. Meu Senhor da glória, tomou. E eu estava aí, quando o Senhor fala, o Senhor mesmo, a gente fica ali, e eu estava ali, comecei a chorar. Muito bem. Quando terminou a oração, eu vi o povo preocupado, um olhando para cá, procurando onde é que estava o obreiro, que não havia nenhum obreiro. Finalmente me descobriram do lado de lá, já perto daquela escada aqui dentro. É isto é que se chama a voz do Senhor. Se eu chego lá e digo: ô irmãos, tem tanta gente falando mal de mim, ore por mim para ver o que o Senhor vai falar. O que é que o Senhor vai falar? Meu servo, é verdade que estão falando mal de mim. Isso não me interessa ouvir, eu já contei tudo. Irmão, se tu crês que Deus sabe tudo, então deixa tudo na mão dele. Aí vai ser maravilhoso. Porque se nós começarmos a fazer muitas consultas, depois nós que saímos de um lugar onde se consultava, nós podemos entrar no outro. Esse é o perigo. Nós que condenamos a consulta que é feita aos médiuns, poderemos também consultar os nossos profetas. A profecia é para edificar, exortar e consolar. Um certo líder se animou tanto com as profetisas que o Senhor levantou naquela igreja, que um dia ele mandou que todos vestissem de branco. Se quem profetiza tem que se vestir de branco, então ninguém venha mais com vestido de outra cor, porque todo mundo pode profetizar. A Bíblia diz: todos podereis profetizar. É só ser batizado com o Espírito Santo. E pôs lá, e era uma maravilha, irmãos, entre aspas. E uma profetisa dizia: meu servo, agora é o hino 39. Tudo bem, mas a coisa começou a arruinar no dia que uma falou: meu servo, agora é o hino tal. Disse: mas este eu não sei. Como é que Deus não sabia que ele não sabia do hino? Pega esses profetas num detalhezinho desse. Como é que Deus mandou cantar o hino que o dirigente do culto sabia? Que Deus é este? Ora, Deus não é Deus de confusão. Mas, irmão, a coisa estava muito ruim. E ele então quis repreender o profeta, a profetisa. Se levanta outra: não toques na minha ungida. Aí escangalhou tudo, porque não existe isso de ungida na igreja. É sério? Bem, vamos para o versículo 3. Qual é o propósito da profecia? Edificação, exortação e consolação. Versículo 4. Qual é o alvo? O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha, irmãos, eu creio que Deus pode usar uma pessoa em profecia quando estão só duas reunidas. Se eu disser que não creio, eu tenho que ser um mentiroso, porque eu sou testemunha disso. O Senhor a mim já falou muitas vezes assim, mas eu sei que isto não é a regra de Deus. Deus faz isto excepcionalmente. Por que é que existem algumas pessoas que profetizam quando há duas pessoas, profetizam quando cumprimentam, quando apertam a mão, e passam 5, 10, 15, 20 anos e nunca profetizam na igreja? O primeiro lugar de profetizar é aqui. Porque este versículo está dizendo: o que profetiza edifica a igreja. Então tem que ser onde a igreja está. Olha, irmão, fala aí: diz ao meu servo em casa que eu estou dando esta mensagem para ele ser edificado. Não, tem que ser ficado ouvindo aquela mensagem. Olha o que a Bíblia diz: o alvo da profecia, o que Deus quer atingir é a igreja, edifica a igreja. Eu quero louvar ao Senhor pelos irmãos e irmãs, membros desta igreja que profetizam, mas profetizam também aqui na igreja. Eu quero louvar a Deus por aquelas irmãs que eu já escutei profetizarem no círculo de oração, quando havia somente 10 pessoas, mas já as ouvi profetizar aqui no templo com 500 pessoas. Estas merecem o nosso apoio espiritual. Porque a Bíblia diz: o que profetiza edifica a igreja. Senão, irmãos, nós vamos começar a ser dirigidos, guiados em grupinhos de 2 a 2. E esta é a razão porque hoje existe tanto fracionamento da obra de Deus por lá, por ali.
porque houve ausência de controle da situação. E quando você ouve uma mensagem do Senhor, lá particularmente, você começa, mas Senhor, será? Por que você está dizendo aqui? Então eu lhe aconselho, Senhor, se és tu mesmo que estás falando comigo aqui, confirma esta palavra na igreja. Porque quando eu leio um versículo da Bíblia, eu não preciso ler outro para confirmar. Mas quando eu ouço uma profecia, eu tenho o direito de pedir outra para confirmar. Eu estava atravessando uma situação bastante penosa nos Estados Unidos. Uma situação bastante delicada. Foi duro aquilo. Minha esposa está aqui, os filhos que estão aqui, conviveram aquela situação difícil porque nós passamos. E um dia estávamos no grupo pequeno. E o Senhor deu algumas palavras. Mas a gente fica sempre pensando, mas esse povo aqui sabe os problemas que a gente está passando. Foi uma bênção, eu gostei da palavra, mas eles sabem a história. E eu vim ao Brasil. Eu disse, Senhor, se tu mesmo falaste, então repete as palavras que eu vi ali. Repete, lá no Brasil. Agora é que eu quero ver. Você pode falar com Deus assim, porque não é a Bíblia que está em jogo, uma palavra profética. E vim. E fui a uma confraternização em Lages, Santa Catarina, uma igreja onde eu havia estado 10 anos atrás. Já pouco me lembrava dela. Era uma confraternização que estava o templo cheio. Foi quinta, sexta, sábado, domingo à noite. O culto foi maravilhoso. Jesus havia batizado pela manhã. O senhor não falou nada comigo. Quando o culto ia terminar, o pastor chegou, mandou alguém orar para terminar o culto. E ele orou. E quando terminou a oração, o pastor aproximou-se do microfone para impetrar as bênçãos, a bênção apostólica. Quando ele foi chegando naquele intervalo entre a oração e a bênção apostólica, o Senhor tomou uma pessoa que estava no último banco, no meio daquela multidão, perdido lá perto da porta de sair. Sabe o que foi que o Senhor falou? As mesmas palavras que o Senhor havia falado nos Estados Unidos. As mesmas. Eu nem me pus de pé para ver quem era. Será que esse irmão estava naquela oração nos Estados Unidos? Porque com certeza não estava. Quando você tiver alguma dúvida daquilo que o Senhor falou, no sentido de querer uma confirmação, então você pode pedir, Senhor, se tu mesmo falaste, eu quero as mesmas palavras, porque o nosso Deus está vivo no céu e Ele pode fazer isto. Aleluia! Vamos para a superioridade do dom. Aqui é um assunto muito sério. Versículo 5. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. A mensagem que está no centro do versículo é a mensagem mais forte. Ela diz assim: o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha. Outra tradução diz assim: quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. É um versículo bastante difícil. Em que sentido uma pessoa que profetiza é maior? Nós vamos aclarar este versículo porque realmente parece complicado, mas ele não é complicado. O que é que quer dizer a palavra maior neste versículo? Em primeiro lugar, esta palavra quer dizer o seguinte: que a pessoa que profetiza tem diante de Deus e da igreja uma responsabilidade muito maior. Se eu estou no meu cantinho aqui, orando a Deus, eu estou falando em línguas estranhas, eu só tenho responsabilidade comigo e com Deus. Estou falando línguas aqui, ninguém tem nada com isto, ninguém tem nem que ficar ouvindo o que eu falo. Mas aquele que profetiza tem uma responsabilidade maior, porque a mensagem que está se ouvindo, toda a igreja está ouvindo. Então ele tem uma responsabilidade maior. Em segundo lugar, quando a Bíblia diz que o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha, ele quer dizer que o alcance daquela mensagem é maior do que o alcance das línguas estranhas. Quando eu estou aqui ajoelhado falando em línguas estranhas, é como se houvesse aqui um tubo, e eu dentro desse tubo, lá em cima está o céu, então não tem alcance a minha língua estranha. Estou falando, língua estranha sobe, a glória de Deus desce, mas somos só nós. É uma coisa muito estreita.
Agora, quando uma pessoa profetiza, o alcance é global. Uma profecia, ela alcança o culto, ela alcança a casa, porque alguém comenta em casa. Uma profecia, a gente pode se lembrar dela depois de 20 anos, depois de 30 anos. Eu me lembro hoje do que o Senhor Jesus falou para mim no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi uma mensagem profética muito linda, muito especial. E 3 dias depois, era um domingo, o Senhor falou uma mensagem muito linda por um pastor, e ele contou realmente a minha história, e tudo que o Senhor disse ali que teria que acontecer, aconteceu literalmente, porque Deus é fiel. Então o alcance de uma profecia é muito maior do que o alcance de língua estranha. Mas em terceiro lugar, o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, porque o fruto da profecia é maior do que o fruto da língua estranha. Agora então vamos fazer uma pergunta. Ninguém precisa ter medo de ler a Bíblia nem de estudar. Ninguém precisa ter medo. Esse versículo aqui é perigoso, vamos deixar. Não. Então existe um grupo na igreja que é maior do que o outro. Existem algumas pessoas da igreja que são maiores do que as outras. Agora reparem a resposta a esta pergunta. No versículo 31. Um irmão ou irmã que tenha voz bem forte, levante-se por favor e leia a primeira parte do versículo 31. Outra vez. Quem profetiza é maior, não é verdade? Todos podereis profetizar. Então o que está dizendo? Todos podereis ser maiores. Não existe um grupinho da igreja que é maior do que os outros. A mesma Bíblia que diz, quem profetiza é maior do que aquele que fala em língua estranha, também diz, todos podereis. Então você não precisa dizer, a irmã Anastácia é maior do que eu, porque a irmã Anastácia profetiza e eu não profetizo. Então profetize, você fica maior do que ela. Mas em último lugar eu quero dizer aquilo que eu acho que é o mais importante. Quando a palavra de Deus diz, o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha, o Senhor não está dizendo que aquele crente é maior do que o outro crente. O Senhor está dizendo que na hora em que a pessoa está profetizando, um está profetizando e o outro está falando em línguas estranhas, naquela hora em que os dois estão trabalhando com dons espirituais, aquele está numa posição superior ao outro, porque há um dom mais importante que está naquele. Isto não quer dizer que a pessoa que profetiza uma vez na vida, ela subiu e é maior. Ei, irmão, Pai do Senhor, cuidado, eu sou maior, eu profetizo. Não, é só na hora que a pessoa está profetizando é que ela é maior. Ela é só na hora, quando você termina de profetizar, acabou-se. Você desceu e está no mesmo nível de qualquer pessoa. E aquele irmãozinho ali que nunca tinha profetizado, se ele profetizar em seguida, ele também subiu. E assim Deus está dizendo que na igreja qualquer um pode receber o maior dom que existe na sua obra. Quem pode dizer amém? Agora vamos ver o versículo 5, a igualdade do dom. Então o final do versículo diz, o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser, olha aqui, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então o irmão João está profetizando e a irmã Maria está falando em línguas estranhas baixinho ali. Naquela hora, irmão João ficou maior do que a irmã Maria. E o que é maior precisa ser ouvido na frente do que é menor. Então a irmã Maria, que está só falando em línguas, ela baixa sua voz, porque tem um dom maior na frente do dela. É isso que a Bíblia está esclarecendo. Se tem dois irmãos falando em línguas, um fala dali, outro fala de lá. Eu já assisti uma guerra em língua estranha, irmão. Foi tremenda. Um falou de lá, outro falou de cá. Não era interpretação, era guerra, era conflito, era uma coisa tremenda. Um dali, outro de cá. O que adianta isso? Isso não leva a nada. Agora tem irmão falando em línguas, tem outro falando em línguas. De repente o Senhor dá uma mensagem profética. Como o dom de profecia é maior do que o de línguas, quem estiver falando em línguas, se cale, porque o dom maior vai prevalecer. E esta é uma maneira de conhecer a igreja madura. Quando é que uma igreja prova que é madura? É que na hora que o Senhor levanta uma mensagem profética. Irmãos, uma ocasião eu estive assistindo um culto. E Deus então tomou uma pessoa com uma mensagem profética. Irmão, o trabalho que tiveram para fazer o povo calar, irmão. Primeiro pegaram na campainha. Quando não tinha mais campainha, aí começaram a fazer assim. Mas não deu. Aí pegaram cada um, uns 3 assim no púlpito, tudo de uma vez.
Aí, irmão, faltava só uma pessoa, é porque não tinha sino na igreja. Se não tinha tocado um sino. Isso queria dizer que a igreja não tinha nenhuma educação. Faltava arrebentar tudo. E daí, finalmente, uns foram descobrindo que tinha alguém fazendo estardalhaço e batendo palma tremenda. Outro pisava assim no lugar onde tinha o tanque de batismo, na tábua, pisava assim, para fazer o povo parar. Porque ninguém sabia ali qual era o dom maior. Isso é falta de educação espiritual. Agora, quando essa educação espiritual existe na igreja, todo mundo está falando em línguas, todo mundo está glorificando a Deus. Quando surge uma mensagem profética, nada de bater em campainha, de mandar o povo parar. Automaticamente o povo já sente no espírito que um dom maior está se levantando. E o menor, na Bíblia, sempre cede lugar ao maior. Aleluia! Agora é claro que se uma pessoa está falando numa mensagem profética, lá no último banco, e alguém está aqui, não está sabendo que ele, e como é que ele vai se calar? Irmão, é fácil. Aí começa a se calar de lá para cá. Vem todo mundo se calando tudo de uma vez. De repente todo mundo já se calou, porque é uma coisa linda. Agora alguém diz, não, mas e se Deus levantar uma pessoa com uma voz bem baixinha para falar mensagem profética? Mas será que Deus não tinha ninguém que tivesse uma voz um pouco mais forte? E Deus agora se confundiu e não sabe? Não precisa ninguém se perturbar. Tudo que Deus faz é perfeito. Só nós, humanamente, é que estragamos a obra de Deus. Agora, muitas vezes, o poder é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que quase fica fora de controle. O que é que a gente vai fazer numa situação? Nessa situação, se alguém recebe uma mensagem profética, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Espere um pouquinho, isso vai acalmar. Não é possível que vá até a meia-noite todo mundo gritando como está assim. Aí é a pessoa que recebeu o dom, que tem inteligência e zelo, e também não vai agora arrebentar sua garganta para fazer prevalecer sua voz. Não, está todo mundo louvando. Segura um pouquinho a mensagem aí. E quando moderar um pouquinho, então tanto pode haver colaboração da igreja, como pode haver colaboração e sabedoria da pessoa que está recebendo a manifestação do dom de Deus. Se a igreja tem que ser sábia, aquele ou aquela que vai ser usado por Deus também tem que ter sabedoria. Por que tem que prevalecer? Por que uma pessoa que vai profetizar tem que subir no banco, correr, ir lá para a galeria para falar, eu vou falar? Não, isso não é assim. A voz de Deus, ela tem autoridade independentemente da altura da nossa voz. Porque quando Deus fala, até o cedro do Líbano se sacode. Aleluia! Vamos ver agora versículo 5, a parte final. O que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Aqui é a matemática de Deus. A matemática de Deus diz assim: profecia é igual a línguas mais interpretação. Em outras palavras, uma profecia pode vir de duas maneiras. Ela pode vir diretamente em uma mensagem em língua portuguesa, no nosso caso, ou ela pode vir através de dois dons. Tanto Deus pode dar uma profecia diretamente, como Deus pode dar uma profecia com línguas e com interpretação. Eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande pelas profecias que vêm através das línguas com interpretação, porque são dois dons que se manifestam e representam muitas vezes uma coisa mais maravilhosa. Minha família e eu vivemos ali nos Estados Unidos 5 anos, e nós somos testemunhas disso. Muitas vezes nós estivemos em igrejas, e eu vou dizer aos irmãos, há muitas coisas lá com as quais nós aqui não concordamos, mas algumas coisas lá para as quais nós temos uma profunda admiração. O dom de profecia na América, em 90% dos casos, só se manifesta com línguas e com interpretação. Uma coisa tão bonita. Aqui num canto do templo, se levanta uma pessoa e profere uma mensagem em língua estranha e se senta. E o pastor não precisa mandar ninguém se calar. A igreja já sabe que tem que se calar. Uma vez eu vi um pastor esperar uns 4 minutos. Ele não continua o trabalho enquanto Deus não dá a interpretação. Não continua. Na verdade, coisa linda, linda, linda. É uma sabedoria perfeita. Uma pessoa falou em língua estranha e toda a igreja fica quieta. E não é ficar ninguém olhando para ver quem falou. Fica todo mundo quieto. Nem adorar em voz alta não faz. Quieto esperando. Aí o Senhor dá a interpretação. A igreja se alegra e louva ao Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Isso está aqui na Bíblia, no versículo 5. Agora eu não sei se nós vamos ter tempo, talvez não temos mais tempo hoje, mas eu queria dizer aos irmãos que o dom pode ser cultivado também. E penso que isso pode ajudar muitas pessoas. O dom de Deus, irmãos, é perfeito, mas o vaso de Deus não é perfeito. Guardem isto, irmãos. O dom de Deus é perfeito, mas o vaso não é perfeito. Então uma pessoa pode profetizar hoje e profetizar ainda como um vaso de meninice. E com o tempo ela vai se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoando.
Há pessoas também que são tomadas pelo Espírito de Deus, recebem a mensagem é pura, mas o vaso tem os seus defeitos. E há pessoas, por exemplo, que pensam que toda mensagem profética, há quem pense, toda mensagem profética tem que ser entremeada, língua estranha e profecia. Não, queridos irmãos, não existe nenhuma lei para isto. Uma mensagem pode vir diretamente em língua portuguesa, uma mensagem pode vir uma frase em língua, outra frase em português. Uma mensagem pode vir pela mesma pessoa, toda a mensagem em língua estranha, depois toda a mensagem em português. E outra coisa, esta parte final que nós ouvimos em uma parte do Brasil, a minha graça te basta. Isto não é essencialmente, esta não é essencialmente uma parte da profecia. Não é essencialmente. Isto é mais uma questão também de hábito espiritual. Aqui nesta região do Brasil, Espírito Santo, Rio de Janeiro, uma parte de São Paulo, existe essa forma de terminar uma profecia. A minha graça te basta. Se os irmãos forem para o Paraná, para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul, lá não tem isto. As profecias não terminam. Lá já é diferente. A pessoa, quando começa a profetizar, diz assim: assim diz o Senhor. Então, essa introdução e este fecho não são a essência da profecia. De maneira que eu quero dizer aos irmãos, se Deus der uma mensagem aos irmãos, e quando terminar a mensagem, os irmãos não são obrigados a dizer a minha paz. Eu já ouvi profecias verdadeiras, legítimas, mas quando terminou, o povo ficou quieto, porque parecia que não tinha terminado. Aí, com sabedoria, muito bem a pessoa que foi usada, aí disse: a minha graça te basta. Aí o povo começou a louvar. Mas não é obrigado uma profecia terminar toda vez, porque senão existe uma maneira de profetizar no Rio de Janeiro, existe outra maneira de profetizar em Curitiba. Lá nos Estados Unidos eu nunca ouvi esta palavra, não se usa lá, e são profecias verdadeiras. Lá na França, onde também já ouvi profecias, nunca ouvi esta maneira. De maneira que quem profetizar, se sinta livre no Espírito. Deus terminou de falar, pode parar ali mesmo, não tem problema. Não precisa obrigatoriamente fechar a profecia dizendo: a minha graça te basta. Mas pode ser que o Senhor também diga. Porque olha, por que é que o Senhor diz: a minha graça te basta? Quando o Senhor diz: a minha graça te basta, Ele queria dizer que terminou a palavra, porque todo mundo diz amém. Mas muitas vezes uma profecia é dada, aí diz: a minha graça te basta. Quando termina de falar, já vem outra: a minha graça te basta. Quantas vezes Deus vai terminar de falar? Então, neste sentido, nós podemos amadurecer. Neste sentido, nós podemos cultivar os dons espirituais. É como língua estranha, que a pessoa começa falando assim e depois vai aperfeiçoando. Notem, o dom de Deus é puro e é perfeito, mas o vaso é impuro e é imperfeito. Quem é que pode dizer amém? Eu penso que nós vamos terminar, senão na outra segunda-feira não se volta para o que tinha. Rapidinho, versículo 7. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse, ou por meio da, número 1, número 2, número 3, número 4. Os irmãos me deixem confessar uma fraqueza. Não é um pecado, mas é uma fraqueza. Eu não tinha lido este versículo na Bíblia ainda. Aliás, isto não é verdade. Eu não tinha estudado este versículo. Sabe que eu nunca havia prestado atenção a este versículo na Bíblia? Já li a Bíblia mais de uma vez, mas nunca tinha prestado atenção a este versículo. Hoje foi que eu prestei. Espera, como é que é? Parece que é um versículo novo. Aqui diz assim: que vos aproveitaria, se vos não falasse, ou por meio de da, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Guarda isto, porque a mim me fez muito bem. Eu sou o maior beneficiado quando estou estudando a Bíblia para entregar para a igreja. Quem lucra primeiro e mais, acho que sou eu. É quem ministra. 4 coisas na igreja que não podem se confundir. Primeiro, a revelação. Segundo, a ciência. Terceiro, profecia. E quarto, doutrina. O que o Senhor falou ao meu coração foi isto: para dizer ao seu povo esta noite que essas 4 coisas não se confundem na igreja. Tem gente que mistura. Pensa que profecia é doutrina, doutrina é ciência, ciência é revelação, revelação é profecia. São Paulo separou. Revelação é revelação, ciência é ciência, doutrina é doutrina, profecia é profecia. Então nunca diga, quando alguém terminar de profetizar: não viu que doutrina? Não, que doutrina não, peraí, que profecia. Porque São Paulo separou. Profecia é uma coisa.
Agora, por que é que Deus não doutrina por meio de profecia? Porque profecia não é doutrina. Oh, Deus, fala à tua igreja, doutrina, nos manda uma profecia. Irmão, seja homem, seja adulto, irmão. Não vai ficar feito criança a vida inteira, pedindo para o Senhor manifestar, para o Senhor doutrinar a igreja através de profecia. Quando é que Deus doutrinou ninguém por profecia? Doutrina é uma coisa e profecia é outra. Oh Senhor, dá-nos uma revelação esta noite. Dá-nos uma revelação para alguns dos teus profetas. Nem tem profeta e nem profecia é revelação. Então nós devemos guardar com sabedoria essas coisas. Uma coisa é revelação, outra coisa é ciência, outra coisa é profecia e outra coisa é doutrina. Assim diz a Escritura Sagrada. Quantos dizem amém? Verso 8. Porque esta trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis. Eu não sei se segunda-feira passada alguém estranhou, quando nós fixamos uns 5 minutos aqui neste assunto, de quem falar em línguas ter o cuidado em falar coisa inteligível. Está aqui na Bíblia. Não adianta a pessoa ficar tocando trombeta que não dá o toque certo. Se tem que ser um acorde completo, seja. Agora, palavras inteligíveis não é bíblico se dar. Aqui fala da clareza que tem que haver a mensagem, não apenas em línguas, mas a mensagem profética. Número 9. Agora o cultivo de que eu lhes falei há pouco. Verso 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar. O que quer dizer abundar? Quer dizer cultivar, crescer, prosperar, melhorar. Se Deus já usou o irmão em profecia uma vez, irmão, quer ver uma coisa? Quem já foi usado em profecia, muitas vezes, pode comparar isto aqui, vou lhe dizer. O irmão ou a irmã que já foi usado há 10 anos atrás, irmão, se lembra a primeira vez que foi? Hoje, irmão, tem vergonha. Ai, Jesus, meu Senhor, eu dei a tua palavra, mas eu tenho vergonha, Jesus. Mas eu era tão menino, mas meu Senhor, não é verdade? A palavra é sempre perfeita, mas a gente tem às vezes vergonha de algumas coisas do passado. Sabe por quê? Porque nós crescemos depois disto. É bíblico que nós abundemos, que nós cresçamos, que nós desenvolvamos. O dom é perfeito, mas o vaso não é perfeito. Então o vaso pode se aperfeiçoar no exercício do dom. Ora, uma pessoa não se aperfeiçoa na pregação?